Jovens, mais uma vez um bom dia para todos. É uma alegria grande, sabe, poder fazer esse momento, né, esse encontro com vocês toda semana, enquanto a gente não volta aí para a rotina normal. A gente está aqui na torcida, na esperança de que tudo se resolva logo, mas está difícil, né? Tá difícil, o negócio está difícil. A gente, quando analisa aí na mídia, a gente só vê notícias trágicas, né, notícias desagradáveis. Isso deixa a gente um pouquinho triste, né, chateado, às vezes dá aquela angústia, porque é gostoso o calor da escola, o compartilhamento de amizades, de conhecimento. E esse ambiente virtual, ele nos priva desse contato, né, infelizmente. Mas, mas a gente não pode perder a esperança, né, e a expectativa de que isso vai terminar logo. Cada um fazendo a sua parte, né, ficando em casa, cumprindo aí com as medidas de isolamento e mandando vibrações positivas para o mundo, para o universo, para a ciência, né, para o pessoal que está trabalhando aí nas pesquisas, nos laboratórios, tentando descobrir uma vacina, tentando descobrir um tratamento para esse vírus. A gente mandar aqui aquela nossa vibração de apoio, aquela nossa vibração positiva para a gente poder continuar. Temos que seguir em frente, meu jovem Caio, com certeza. Temos que seguir em frente. A vida não pode parar. E esse espaço aqui, esse ambiente, é um espaço que a gente tem de poder tocar a vida em frente enquanto a situação não se normaliza, beleza? Meninos, na semana passada nós concluímos é, a nossa discussão com a apostila 2, apostila 1, né? O nosso diálogo aí, o nosso material, apostila 1, ela já se foi. A gente começa hoje a apostila 2, né? Nós vamos começar hoje a apostila 2. E aí, no final da aula da semana passada, tinha ficado uma questão suspensa, uma questão dizendo acerca da cultura, quando a gente começou a falar de cultura, quando a gente começou a falar de se toda opinião, se toda diferença precisa ser respeitada e assim por diante. E aí começaram a surgir alguns exemplos que a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre eles, né? Que a gente precisa parar um pouquinho para nos situar antes de dar uma resposta pronta. Aí eu estive pensando, né, durante a semana, em como é que a gente poderia contornar, né, aquela questão, dizendo assim, toda cultura tem que ser respeitada, toda opinião tem que ser respeitada. Coloca aí um depende, coloca aí um depende e esse depende, pega esse depende e analisa o contexto em que essa opinião ela está sendo formada. E se essa opinião, de certa forma, não agride a integridade, quer física ou moral, de quem quer que seja, né? Porque à medida que uma opinião ela agride a integridade do outro, ela precisa ser regulada pela lei. Exatamente, Caio. Depende muito das circunstâncias. Então, eu não posso dizer que quem faz apologia à tortura está certo. Eu não posso dizer que quem faz defesa do machismo está certo. Eu não posso dizer que quem faz defesa da escravidão ou do trabalho infantil, por exemplo, estão certos, né? Exatamente, Matheus. Tem que pegar essa ideia aí de empatia e olhar onde é que essa ideia se aplica. Então, uma opinião, uma cultura, um comportamento, ele só tem direito de ser, de se manifestar, quando ele não coloca em risco a integridade física ou a integridade moral de quem quer que seja, né? Agora há pouco mesmo no Instagram, lendo a opinião de um pastor, eu esqueci o nome dele agora, sobre a questão da homofobia. E ele vai dizer assim: eu não posso utilizar, por exemplo, um argumento religioso, a minha crença religiosa, para dizer que não deve se criminalizar a homofobia e etc.
para justificar um preconceito contra uma pessoa de uma outra identidade sexual, por exemplo. Ele dizendo, vou pesquisar o nome depois e trago para vocês. E aí ele diz assim, porque no século XIX, se não me engano, na Inglaterra, acreditava-se, né, acreditava-se que negros, por exemplo, não tinham alma. Ele está referindo à primeira geração da Reforma, né? Logo depois, negros não tinham alma. E aí, pegando essa mesma leitura, eu posso dizer assim, a escravidão de negros ela já foi justificada. Ela já foi justificada e hoje não mais, né? Então, comportamentos que nós tínhamos há um tempo atrás, hoje não se justifica mais. Por quê? As culturas, elas, de certa forma, avançaram no conhecimento. Eu não vou usar o termo evolução, né? Porque o termo evolução para a cultura ele é meio complicado. Eu não posso dizer uma evolução cultural, né? Porque ele é um pouquinho meio complicado, mas vamos dizer assim: as culturas avançaram no conhecimento. Houve um progresso de conhecimento. E se houve um progresso de conhecimento, isso me levou a acreditar, a pensar que práticas que nós fazíamos até certo tempo com dada naturalidade, hoje elas são questionadas à luz das leis, né, à luz da moral e à luz do bom senso. Eu acho que o bom senso, quando o Caio disse assim, depende muito das circunstâncias, Caio, e o Mateus complementa falando da empatia, eu acho que o bom senso e a empatia são valores para a gente julgar determinados comportamentos, principalmente quando se refere a opiniões que são opiniões questionáveis, totalmente questionáveis, à luz do bom senso e da empatia, né? Então, por exemplo, nenhuma forma de preconceito, quando isso agride, quando isso machuca, quando isso macula o outro, deve ser aceita como manifestação de opinião. Tá? Não pode ser, porque o preconceito não é uma manifestação de opinião. O preconceito ele deve ser criminalizado, né, diante de tudo que nós já construímos hoje a título de bom senso, de empatia, de leis, de solidariedade, percebe? Então, aquela discussão que vocês levantaram na semana passada, então eu tenho que respeitar qualquer opinião, porque é o direito da pessoa se expressar. Peraí. Esse direito de se expressar não pode interferir no direito do outro. Tá? Então, toda opinião, quando ela agride, quando ela ataca, quando ela machuca, quando ela incita violência, quando ela incita tortura, né? Quando ela aplaude atos de tortura e de violência, ela não deve ser manifestada, ela tem que ser podada sim e ela tem que ser criminalizada sim. Tá? Essa semana eu estava lendo, o Instagram está fazendo muito isso, o Twitter também está fazendo e o Facebook passou a fazer agora falas de cunho preconceituosas, que configure preconceito, que configure violência, quer seja contra uma cultura, quer seja contra uma identidade sexual, quer seja contra uma opinião religiosa, enfim. Essas falas estão sendo bloqueadas, né? Tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Eu olhei essa semana ali e achei bacana a iniciativa, porque a rede social acaba sendo um campo minado, né? Um campo minado quer dizer o quê? Ela acaba sendo um espaço onde a gente acha que não tem regras, eu posso postar qualquer coisa, eu posso difamar a imagem do outro. Nunca uso o termo denegrir, tá? Porque dá uma meio pejorativa, meio preconceituosa, enfim. Sim, Matheus, os discursos de ódio. Claro, exemplo claro, aí os discursos de ódio, os vários discursos de ódio que existem em nossa sociedade, eles precisam ser criminalizados, né? Eles precisam ser podados, sim. Eu não posso fazer um discurso de ódio em nome de uma opinião. Ah, é minha opinião. Ah, cuidado. Pensa aí um pouquinho se essa sua opinião ela não está agredindo o outro, né? Se essa opinião não está colocando em risco tanto a integridade física quanto a integridade moral de quem quer que seja. Tá bom, jovens? Aí foi a questão que vocês levantou. Eu acho que essa chave de leitura para a gente pensar. Lembrando que aqui ninguém é dono da verdade, tá? Ninguém aqui é dono da verdade. A gente está analisando um problema que surgiu no finalzinho da aula passada
E aí eu falei com vocês que eu voltaria nele, esse início, porque a gente precisa parar um pouquinho para aprofundar e para debater um pouquinho mais sobre ele, tá bom? A gente vai então começar a apostila 2. Essa apostila 2 ela tem muita coisa para a gente debater, para a gente discutir. Então, quem está acompanhando aí pela apostila ou pelo livro digital, muitos de vocês acompanham pelo livro digital, lá do Positivo On, outros pela apostila. A gente vai pegar aí a página 2 da apostila 2, que é o caminho que a gente vai trilhar até o finalzinho da nossa aula. Aí, essa apostila 2, eu queria que vocês ficassem bem à vontade para dialogar comigo, para debater comigo, né? Que vocês pudessem ficar bem à vontade, porque a gente vai trabalhar pelo menos 3 comportamentos nossos em relação à liberdade. O tema macro, né, o tema maior, o eixo norteador das nossas discussões continuará sendo a questão da liberdade, só que a gente vai dar uma espécie de funilada, uma espécie de polida nesse tema maior que é a liberdade, e a gente vai perceber situações concretas em que o problema da liberdade aparece, né? No volume 1, a gente trabalhou a liberdade como conceito filosófico de liberdade. Agora, no 2, a gente vai começar a pensar e a perceber situações em que a liberdade aparece, como nós nos comportamos em relação a ela, tá? Aí nós vamos trabalhar liberdade de pensamento, tá, Matheus? Aí a questão que a gente está levantando agora há pouco, né? Matheus e Caio que levantaram essas questões na semana passada. Liberdade de pensamento. A gente vai discutir muito a questão da liberdade de pensamento. Até onde eu posso falar que eu tenho liberdade de pensar por mim mesmo, ou se o meu pensamento ele é influenciado, né? A gente vai perceber bastante isso durante as discussões do volume. Depois, que eu considero extremamente importante para os nossos dias, liberdade de expressão. Tá? Até que ponto eu sou livre para expressar uma ideia, para expressar uma opinião, para expressar um ponto de vista? Até que ponto eu tenho liberdade para fazer isso? Aí, de certa forma, a gente já deu até uma deixa aqui, né, no início da aula de hoje. Então, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. E aí a gente vai falar de algumas hipóteses para a gente pensar essas questões de liberdade de opinião e de expressão. A gente vai trabalhar o artigo 10º e o artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento de inspiração iluminista, né, cunhado lá após a Revolução Francesa, onde vai falar da questão da liberdade de opinião e da liberdade de expressão. A gente vai trabalhar esses 2 artigos da lei. Depois a gente vai trabalhar o artigo 18 e o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é um documento da ONU extremamente importante, né? Desde então, a base para qualquer reflexão em torno da liberdade de expressão e da liberdade de opinião é isso que a gente chama de direitos humanos. E a gente vai pensar o que é direitos humanos, né? Hoje, quando a gente fala na nossa sociedade de direitos humanos, as pessoas confundem totalmente o sentido e o significado de direitos humanos e deturpa isso, faz um monte de piadinha, né? Eu até vi um dia desse, direitos humanos, direito dos manos, né? Fazendo aí uma analogia totalmente equivocada, totalmente errada, dizendo que direitos humanos é para defesa de delinquentes, né, de pessoas que vivem à margem da lei. E aí nós vamos debater e discutir que isso não é verdade, né? Isso não é verdade, isso é uma deturpação do sentido que vem a ser direitos humanos. Depois a gente vai entrar no capítulo primeiro, no título primeiro da nossa Constituição, da Constituição Brasileira de 1988, e discutir com a nossa Constituição o que é liberdade de pensamento e o que é liberdade de expressão. E aí percebe que a gente tem leis contornando, né, de certa forma,
tutelando isso que a gente está falando, que é a liberdade de pensar e que é a liberdade de expressar, tá? E por fim, a gente vai fazer uma reflexão deliciosa sobre o papel das mídias na constituição do nosso pensamento, na constituição do nosso comportamento. Como é que a mídia nos influencia, como é que a mídia, de certa forma, ela vai modelando, ela vai moldando, ela vai influenciando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de comportar. Exatamente, Matheus. Depois da Revolução Francesa, né, de 1789, é que essa questão em torno das liberdades foram muito enfatizadas, né? O lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, esses lemas se transformaram em valores de todas as constituições democráticas, né? Basicamente, todas as constituições democráticas que vieram no pós-Revolução Francesa, todos os movimentos revolucionários de cunho iluminista, todas as repúblicas de caráter democráticas, né, inspirada nos ideais do iluminismo, pautaram aí a liberdade de expressão, a igualdade de direito, a liberdade de opinião e a fraternidade entre os povos como valor. Perfeito. Aí o link que você faz. A propósito, oitavo ano, vocês já estudaram iluminismo já, não foi, professor Alexandre? Sim. Ah, Matheus está dizendo aí que sim. Cadê o restante, gente? Só tem Matheus e Caio nessa sala? Não, né? Ana Júlia também falou que sim, Raquel disse que sim. Quero ouvir os outros. Davi e Ana Clara lá disseram que sim. Ana Júlia também sim, Jucimar sim, beleza, já. Então todo mundo sabe que é iluminismo. Manifestem aí também, tá, pessoas? Não é só o Matheus e o Caio que estão na sala, não. Vão manifestar aí também. Fechar? Aí, para a gente começar, abram para mim a apostila 1, na página 2, para a gente poder avançar aqui um pouquinho nessa discussão em torno da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião e assim por diante. Abriram aí? Beleza. Deixa eu só compartilhar o material com vocês aqui e ver se vai chegar. Quando chegar, vocês dão um sinalzinho para a gente poder avançar. Estou compartilhando aqui o material. Foi. Beleza. Josimar apontou lá que foi, o material chegou, e etc, etc. Esse material, ele é uma cópia, na verdade, eu só projetei aqui essa espécie de pássaro que está na página 3 da nossa apostila aí. Eu vou fazer um link, né, uma tentativa de link da página 3 e a página 2, trabalhar essas duas páginas ao mesmo tempo, porque elas tratam do mesmo assunto. Na página 1, primeira página, página 2 aí, não é página 1, né? Página 2, nós temos uma imagem de uma nuvem, parecido com aquele balãozinho de pensamento que a gente utiliza muito aí em revistas em quadrinhos, na construção de quadrinhos. Está vendo aí? Essa nuvem formando uma espécie de balãozinho de pensamento. E cá, na página 3, aparece essa imagem do René Magritte. René Magritte é um pintor francês que está caracterizado aí dentro de uma corrente da arte, tem a ver com simbolismo, né? Com uma espécie de surrealismo, onde o camarada pega elementos do cotidiano e transforma esses elementos do cotidiano em uma espécie de arte, né? Então você pode ver que aqui eu tenho ele pegou nuvens, a imagem da nuvem, né? Pegou a imagem da nuvem, associou a imagem da nuvem com o firmamento, né? Aqui está dando para ver o céu lá no fundo. A imagem está meio escura, mas dá para representar isso. Pegou a ideia da água, né? E parece que esse troço está saindo de dentro da água, né? Parece que esse negócio está saindo aí de dentro da água. E o Magritte deu a isso o nome de grande família. Essa imagem é uma imagem pintada em óleo de 1963, pertencente aí à coleção particular do autor, conforme está referenciado aí na nossa apostila, né, as referências da imagem.
Então, a gente tem aqui uma pintura que se caracteriza dentro de uma corrente da arte, né, o surrealismo, onde o sujeito pega elementos reais do cotidiano, dá a esses elementos um caráter artístico, né, e ele deixa livre para que o autor, para que o espectador interprete. A interpretação que o espectador faz a partir dessa obra, ela não está dada, né? Ela não está dada. E mais à frente, deixa eu ver se eu chego lá, cadê o negócio aqui? Foi. E mais à frente, a nossa Helena Collodi, que é uma poetisa brasileira, num poema que ela deu a ele o nome de Significado, ela escreve assim: no poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Fazendo uma associação com essas duas imagens, né, a grande família do Magritte e o poema da Helena, a poesia da Helena Collodi, o que eu poderia interpretar tendo como pano de fundo essa questão da liberdade de pensamento, da liberdade de expressar um pensamento? O que eu poderia concluir a partir disso? O que esses dois estariam falando para a gente? Imagine que eles estivessem falando conosco. Vamos criar uma hipótese aqui. Imagine que esses dois estivessem falando conosco sobre liberdade e mostrasse essas duas imagens: a poesia da Helena e René Magritte. Imagine que esses dois estivessem falando conosco. O que eu poderia interpretar a partir disso? Agora é com vocês. Agora é com vocês. Pode abrir o microfone e falar, ou pode escrever aí pelo chat. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Os meninos que gostam de participar: Ana Júlia Colodete, Isabela, Maria Eduarda, Josimar. Josimar tem tido excelentes participações ultimamente. Caio, Matheus, os meninos aí que tá o tempo todo participando. Enaile. Cadê a Enaile? Cadê a galera que gosta aí de participar? O que eu tenho aqui? Eu quero. Pode escrever também, tá? Não tem problema não, Caio. Pode escrever. Se quiser falar o microfone é melhor. Júlia Pina, a Suelen, que participa também muito bem. Rebeca, ótimo. Raquel. Vamos lá então, vamos tentar interagir com vocês. O Caio está dizendo que está um pouco gripado, a voz está fanha. Pode escrever, não tem problema não. Pode escrever. Ana Júlia também pode escrever. A Suelen está dizendo assim. Na verdade, é uma pergunta. A sua liberdade termina onde a do outro começa. O que eu acho da frase? Eu acho que é uma frase correta, Suelen. Né? Ela é uma frase correta, porque ela está dizendo para mim, assim, é a minha leitura, tá? Ela está dizendo para mim o seguinte: não interfira na liberdade do outro. Eu não tenho que interferir na liberdade do outro, exceto nos casos que nós já falamos. Se essa liberdade do outro me agride, né? Se essa liberdade do outro agride a minha integridade, quer física, quer moral, eu não devo interferir nela. Por exemplo, eu não posso interferir no que o outro pensa sobre mim. O que o outro pensa sobre mim é livre, não posso interferir. Mas à medida que esse outro fala alguma coisa que me agrida, eu vou tomar minhas providências, tá? À medida que esse outro fale algo que a mim é agressivo, coloca em risco a minha integridade moral, coloca em risco a minha integridade até física, aí não é mais liberdade, é aquele assunto que a gente comentou. Eu posso admitir que o outro não goste de mim, por exemplo. É uma opinião. Ele é livre para formular um juízo a meu respeito. Ou seja, não gosto do Flávio. Agora, eu não posso admitir que esse outro me mate. Né? Então, eu não posso admitir que esse outro me mate. Né? Não posso admitir. Então, assim, essa frase, ela diz muito, porque ela me fala assim, olha, nós não devemos interferir na liberdade do outro. A minha termina quando a do outro começa.
Ou seja, eu sou livre, o outro também é livre. Beleza? Agora, desde que essa liberdade do outro ela não interfira na minha integridade. É uma leitura que eu faço dessa frase. Beleza, Suelen? A Rebeca está dizendo que a pomba, essa imagem formada aí pelo uma pomba, né? Sabe-se lá se é uma pomba, não dá para identificar direito, está associada à paz, sim. Né? Historicamente, a nossa cultura ela associa a paz com um pombinho, né? Justamente pela leveza do pombo, por voar, né? Pela leveza, pela passividade. O pombo é um bichinho pacífico, não é um animalzinho agressivo, é um bichinho que a gente olha para ele e nos inspira calmaria. Né? Então aí a associação da imagem do pombo com a paz, ela é possível de se fazer sim. Caio está dizendo assim, vamos lá, deixa eu ver aqui o que o Caio... De todas as figuras, o artista escolheu um pássaro. Pode ser. Por que será que ele escolheu esse pássaro? Né? Ele podia... exatamente, Caio. Chegou num ponto interessante. Olha, ele poderia ter formado um outro tipo de figura. Por que que na arte ele escolheu essa figura que nos dá a entender que ele está fazendo analogia a um pássaro? Né? Será que é pelo aspecto da leveza? Será que é pela possibilidade de voar? Será que é pela possibilidade de cruzar obstáculos, né, com facilidade? O pássaro não tem muitos obstáculos. Ele cruza esses obstáculos com facilidade. Já já eu te dou a palavra, Matheus. Deixa eu só terminar de ler o chat aqui. Ana Júlia Colodete. Eu acho que o artista via nas nuvens a paz e a frase meio que fala isso, né? O artista via nas nuvens a paz e a fala meio que diz isso. Mateus vê sinal de igualdade. Davi e Ana Clara. Na minha opinião, a relação entre os dois é que tanto um poema quanto o olhar para as nuvens, diversas pessoas entenderão e verão de uma maneira diferente, vai da mente de cada pessoa, pois a imaginação é livre. Ótimo. Perfeito. Davi e Ana Clara colocaram lá. A imaginação, ela é de certa forma livre, né? Nesse momento agora, vocês podem pensar ou estão pensando em N coisas. Mesmo eu aqui totalmente concentrado para dar aula para vocês. Fechei as portas, desliguei tudo que porventura faça barulho ao meu redor, né? Procurei um lugar cômodo da minha casa, que não tem barulho. Mesmo assim, o máximo de concentração que eu consigo nesse momento, eu não consigo prender a minha imaginação. A minha imaginação, ela é livre, né? Automaticamente, enquanto eu estou falando com vocês, mesmo concentrado aqui para dar minha aula, eu estou pensando no almoço que eu vou preparar daqui a pouco. Isso vem à minha imaginação. No cara da marcenaria que vem daqui a pouco fazer a medida aqui do meu armário. Isso vem à imaginação. Quanto que isso vai me custar? Né? Quantos reais isso vai me custar? Isso vem à minha imaginação. Naquilo que eu tenho que fazer à tarde, isso vem à minha imaginação. Então, a minha imaginação, ela é livre. Davi e Ana estão dizendo basicamente isso. E a nuvem, parece que ela dá essa ideia da liberdade da imaginação. Perfeito. Eu não sei vocês, né? Vocês hoje são adolescentes. Não vou falar criança, que não são criança mais, né, Bensas? Vocês são adolescentes tecnológicos. Hoje estão os meninos da tecnologia. Mas na minha época, de mais ou menos a idade de vocês, um pouquinho mais novo, morava na roça, no interior, nem energia elétrica tinha naquela época, né? Há muito tempo atrás. Era muito comum no finalzinho assim da tarde, quando a gente terminava de ajudar os nossos pais, né, a fazerem os afazeres de casa e tal, cuidar de um animal, de uma horta, de uma plantação, era muito comum a gente procurar um lugar calmo. Eu já fiz muito isso, deitar de barriga para cima, assim, botar as mãos sobre a cabeça, por baixo da cabeça, né, principalmente se tiver grama no lugar, e olhar para a nuvem, ficar olhando para a nuvem e formar figuras nas nuvens.
E se vocês já visualizaram isso, essa imagem, né? Formar figura nas nuvens. E aí a gente imaginava figuras de ursos, de pássaros, de animais. Aí quando começava a adolescência, né, que vinha aquelas paixonites, né? Adolescente tem as suas paixonites aí, que é muito legal essa fase. Aí vinha a figura das paixonites na nossa mente. Uma música que eu ouvia, eu começava a viajar olhando para as nuvens. Um livro que eu estava lendo, vinha a imagem daquilo. Uma coisa agradável, vinha a imagem. Uma sensação de saudade, né? Uma pessoa que eu estava com saudade, vinha a imagem. Então, a nuvem da Via, né, Clara? E oitavo ano parece que refere a isso. Essa ideia da liberdade do pensar. Quem não gosta de... Ih, Caio, tem muita gente que não gosta. Ninguém é unanimidade em nada. Independente da opinião, tem que ter respeito. Claro, a ideia do respeito, Suelen, é uma ideia básica para tudo. Vou terminar de ler. Matheus, vai lá. Fala agora, é sua vez de falar. Depois eu leio da Raquel. Você Pois é, vai falar o microfone ou vai escrever? prefiro falar no microfone. Então vai Não lá, se jovem. preocupe. Vai lá, jovem. Eu acho que a percepção da imagem e do poema Aham. seria a questão de cada um ver o que quer ver. Algumas pessoas pensam que o mundo é um lugar onde tudo é maravilhoso, todo mundo feliz e alegre. Mas Hum. tem outras pessoas que, na verdade, sabem que o mundo não é esse país das maravilhas, e sim um lugar de arruinação e destruição. Então, creio eu que a pomba, no meio da toda e daquela escuridão, significa o pensamento positivo da pequena massa em relação à verdadeira e grande destruição do planeta Terra. Pode ser uma leitura completamente possível de se fazer dessa ótica que a gente está discutindo de liberdade de pensamento, né? Eu tenho um todo, tenho uma totalidade, que é o planeta, que é o universo. Essa totalidade ela pode ser lida de diferentes aspectos, né? E aí o Mateus enfatiza essa dualidade, né? Essa dicotomia entre aquilo que a gente considera positivo, né? No nosso olhar otimista em relação ao mundo e, infelizmente, os infortúnios, quer sociais, né? Quer políticos, que nós temos que vivenciar o tempo todo dentro do nosso planeta, dentro do nosso universo. Tá? É uma leitura, desculpem, perfeitamente possível dentro dessa ótica aí da liberdade de pensar e da liberdade de opinião. Perfeito, Matheus. Raquel, na minha opinião, acho que já que a pomba tem como um céu limpo nela, acho que ela representa a paz. Ok. A Raquel está pensando aí a mesma chave de leitura da Colodete, né? A Colodete que falou agora há pouco. A imagem da pomba, historicamente, ela foi associada aí com a paz, né? Dada essa leveza, dada essa tranquilidade que apresenta. Júlia Pina. Júlia Pina. Acredito que seja que a pomba representada por nuvens representa, sim, de certa forma, uma paz em meio à escuridão do restante do céu. Claro, é uma leitura possível também. Nessa imagem anterior aí que a gente visualiza, percebe que o céu, né, o firmamento, ele está um pouco ofuscado por nuvens escurecidas, né, dá essa imagem, a imagem nos leva a fazer isso, e parece que essa silhueta de pomba, nessa hipótese de pomba que levanta por sobre as águas, ela dá a imagem da leveza, né, contrastando com a imagem mais escurecida que aparece atrás, né? Contrastando, deu um trava-língua aqui, com a imagem mais escurecida que aparece atrás. Perfeito. Josimar, por que a pomba representa a paz? Olha, eu não saberia te dar uma explicação real, lógica, para isso, né? Quando que isso começou, a que momento que a pomba foi associada à paz, mas
Geralmente, aí é uma informação genérica, tá? Quando é que isso começou e exatamente por que eu não saberia te dizer, eu posso pesquisar. Mas, genericamente, falando em linhas gerais, a pomba representa a leveza, né? A ideia da leveza, da fluidez, né? É um pássaro, e por ser pássaro, ela tem uma fluidez do voar, né? Do estarem vencendo obstáculos, superando com facilidade obstáculos. E a paz é esse mecanismo que a gente precisa utilizar para que o mundo tenha mais leveza, para que o mundo tenha mais fluidez. Uma vez um menino perguntou: mas professor, esse negócio não é meio preconceituoso? Por que não poderia ser o urubu, né, que também voa e voa alto, níveis altos, né, atingem voos muito superiores do que a pomba? Por que não podia ser o urubu? Aí eu falei: olha, filho, sinceramente, essa questão aí, por que é um pássaro e não é o outro, eu não tenho a menor ideia, né, do que quer que seja. Mas, historicamente, a pomba é um símbolo, e quando você pesquisa por paz, né, automaticamente aparece a pomba. Eu creio que não seja nenhuma questão racial aí, tá, gente? Não é nenhuma questão racial. Quando ele perguntou por que não era urubu, morri de rir aquela vez, né? Por que não era urubu? Ah, sei lá, poderia ser um pássaro negro também, uma águia, não sei por quê. Mas eu acho que e aí eu tô achando, tá? Mas geralmente é uma explicação genérica. A imagem da pomba, ela dá essa sensação de leveza, de fluidez, né, de volatilidade, e é isso tudo que a paz nos proporciona. Raquel, ela representa a paz ao redor do mundo, porque ao redor dela parece que o céu está meio escuro e ela em si meio que representa a paz, que é um céu limpo, né? O céu, a leveza, volta aí o mecanismo de leveza e etc. Arca de Noé, não sei lá, Arca de Noé, é sem limites, né? Albert Einstein diz que o conhecimento é limitado, porém a imaginação é ilimitada. Perfeito, claro. O conhecimento é limitado a cada época, mas a imaginação humana é sem limite, e a partir da imaginação nós podemos pensar novos conhecimentos. Maria Eduarda Chagas. No poema, fala que cada qual descobre o que deseja ver. Acho que a imagem representa isso, que em meio à escuridão a gente vê o que deseja, ou seja, a paz representada pela pomba. Ótimo, é uma leitura também possível, né, Maria Eduarda Chagas, essa ideia de que no pensamento, na imaginação, né, a gente deseja aquilo que é de melhor. Vamos pensar assim, nessa situação de pandemia, essa situação conturbada. Acho que todos nós desejamos que isso passe logo e que nós recuperemos imediatamente os destinos normais, naturais das nossas histórias, né? Então, é um desejo de liberdade, né? E esse desejo está no pensamento, porque na prática ele ainda não pode ser concretizado na sua totalidade. Perfeito. Mateus está falando da questão do otimismo e do pessimismo. Sim, é uma leitura possível da gente fazer também. Um olhar mais otimista em relação ao mundo. Vocês viram aquela historinha? Eu não sei se. Acho que veio na apostila do ano passado de vocês. No passado eu não dei aula para vocês, não, né? Mas eu acho que veio na apostila do sétimo ou do sexto, não sei. A ideia do copo meio vazio ou meio cheio. Depende. Depende de quem olha. O otimista pode olhar o copo. Meu copo tá sujo porque eu acabei de tomar suco, tá, gente? Não é porque eu sou desleixado, não. Porque eu estava tomando suco aqui agora há pouco no intervalo. O otimista pode ver o copo quase cheio, tem água nele. O pessimista pode ver, nossa, esse copo está vazio. É uma questão de olhar, né? É uma questão de olhar. Tem um vídeo maravilhoso no YouTube, depois vocês procurem, Janela do Hospital, não sei se vocês já viram. Ele é curtinho, acho que tem 5 minutinhos só. Pesquisem aí depois para vocês olhar, quem tiver interesse, obviamente. Janela do Hospital. Ele é maravilhoso para a gente trabalhar essa questão, Matheus, da percepção. Como é que eu vejo a realidade? Depende muito da minha percepção. Eu posso tirar leituras deliciosas e maravilhosas, eu posso tirar aprendizados maravilhosos de uma situação de sofrimento. Ou eu posso
destruir a cada dia, entregar a cada dia diante do sofrimento, ou eu posso superar o sofrimento, a forma com que eu encaro, né? Então essa questão do otimismo é interessante. A música, Caio está sugerindo a música em Alan Walker, chamada Dark Side ou Dark Side, Dark Side, né? Acho que a pronúncia seria essa. Vou pesquisar sim, Caio, com certeza. Alan Walker, Dark Side. Vou anotar aqui, senão eu esqueço. Tá anotadinho aqui, tá? Daqui a pouquinho, quando eu terminar, eu vou dar uma olhadinha. Música boa. Beleza, falou da música, pá. A religião influenciou, eu acho. A Sueli, você está referindo à ideia da pomba como paz, né, Sueli? Sim, creio que tem influência de valores religiosos, sim. Até porque valores religiosos, eles influenciaram muito a nossa cultura. Claro, claro. Ela está referindo à metáfora do Gênesis lá, né, da Arca de Noé, em que a pomba foi utilizada lá como uma espécie de referência. Perfeito. Eu pude pensar sobre o assunto, a questão é pessoas se divertem com o sofrimento das outras. Sim, Suelen, tem muitas. Tem muitas pessoas que se divertem com o sofrimento das outras, sim. Vamos lá. Além da influência da religião, também tem as histórias, porque tinha pombos correios que eram usados na Primeira Guerra. Pedro. Pedro. Chegou o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Opinião do Pedro aí. Pombos correios que eram usados, eu acho que foi na Primeira Guerra, né? Que se usavam os pombos correios. Primeira ou segunda, não sei. Bem lembrado, Pedro. Vou pesquisar sim. A utilização de pombos para fazer intercâmbios de informações, etc, 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 etc. Fechar? Beleza? Então, vamos fechar o chat aqui para a gente dar um contorno aqui à nossa discussão, que está chegando no finalzinho aí da nossa aula, está chegando no final, está chegando aí no nosso horário. A ideia, então, meninos, é que a gente visualize o quê? A partir dessas duas imagens, que no pensamento, o pensamento, nós somos livres. Nós somos livres. A liberdade de pensamento, ela se manifesta em vários aspectos do nosso cotidiano, né? A imagem, ela foi apenas utilizada aí como recurso para a gente entender, visualizar essa questão aí referente à liberdade de pensamento. Beleza? Posto isso, o que eu quero que vocês visualizem a partir de então? Que a gente vai começar a discutir, que a gente vai começar a dialogar com esse conceito de liberdade de pensamento, né? E aí, a gente pensando que no pensamento eu tenho liberdade, o meu pensamento ninguém controla, né? O meu pensamento eu tenho arbítrio, sobre aquilo que eu penso eu tenho controle. Será que é assim mesmo? Né? Será que é exatamente desse jeito? Ou o nosso pensamento ele vai sendo influenciado por algumas situações ou por algumas pessoas? Tá? Basicamente, esse vai ser o assunto que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Estejam bem preparados para a gente poder discutir muito essa questão da liberdade de pensamento, se o nosso pensamento é influenciado, quais são os fatores que vão influenciando no nosso pensamento e assim por diante. Olha, eu adorei a discussão de hoje, tá? Top de linha, parabéns, galera fera, galera massa. A discussão foi de altíssimo nível e maravilha tudo isso que vocês escreveram. Eu estou lendo aqui, estou babando, estou deliciando, cada coisa linda. É isso mesmo. Parabéns a todos.